Eu sei que normalmente 90% do conteúdo deste canal é dedicado à Fórmula 1 e os outros 10% são dedicados a outras competições, como a IndyCar, a National Association for Stock Car Auto Racing, os rallies, etc. No entanto, nos últimos anos, uma categoria tem crescido em popularidade de forma muito exponencial: as corridas de resistência. Mais precisamente, o World Endurance Championship, o campeonato mundial dessa disciplina, que desde a implementação do regulamento dos hipercarros trouxe grandes marcas para competir, como Ferrari, Porsche, Peugeot, BMW e Cadillac. E em breve está confirmada a volta da Ford e o retorno da McLaren. E isso chamou a atenção de muitas pessoas que querem entrar nas categorias de resistência, mas não sabem bem como funcionam, e isso as desanima. Então hoje quero fazer este pequeno vídeo que, com o apoio de vocês, pode voltar. Uma minissérie onde vamos te explicar como funcionam diferentes competições do mundo do automobilismo, começando hoje pela explicação de como funcionam as categorias de resistência. Focando principalmente no QEC, onde vamos te contar de forma bem básica como funcionam, qual é o objetivo, as diferentes classes e muito mais. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao guia de como funcionam as categorias de resistência. Bem, vamos começar pelo básico. O que é uma corrida de resistência? Bem, as corridas Endurance ou de resistência são competições de longa duração que são disputadas com a intenção de superar uma determinada quantidade de tempo, que pode variar dependendo da competição, já que existem corridas de 4, 6, 12 horas, sendo o máximo de 24 horas. O objetivo é competir em um determinado circuito e superar a duração da prova. Foi o carro que mais voltas completou nesse tempo. Geralmente não se trata de um total de voltas a serem completadas, mas sim, por exemplo, após 6 horas. O carro que cruzar a linha de chegada primeiro, com o maior número de voltas registradas, se torna o vencedor dessa prova. São corridas em que a velocidade é importante, mas também a confiabilidade para resistir ao tempo necessário na pista. E onde entram em jogo aspectos como a estratégia, a economia de pneus e de combustível. E, acima de tudo, não cometer erros, pois até o menor erro pode arruinar o trabalho de várias horas de esforço. Neste planeta, há várias competições de Endurance. A principal categoria é o World Endurance Championship, o Campeonato Mundial de Endurance. Também existem outras categorias ao redor do mundo, como a European Le Mans Series, a Asian Le Mans Series e as categorias de Endurance de Gran Turismo, 3 como a Intercontinental Gran Turismo Challenge, e principalmente a International Motor Sports Association nos Estados Unidos da América. Mas enfim, já que explicamos um pouco o que são as corridas de resistência, vamos falar sobre como elas funcionam, explicando os aspectos mais básicos delas. Como mencionado anteriormente, as categorias de resistência têm como objetivo fazer com que os carros completem o maior número possível de voltas dentro de um período de tempo predeterminado. Para isso, as equipes têm à disposição mais de um piloto para poder completar as corridas. Normalmente, no WEC, ou seja, no Mundial, as equipes têm até 3 pilotos e em corridas como as 24 horas de Daytona, chegam até a ter 4. E esses pilotos ficam um determinado tempo pilotando, que em corridas longas geralmente não pode passar de 4 horas seguidas. Os pilotos competem dentro do carro durante seus stints e trocam de piloto nas paradas de box ao final deles. E o tempo de cada piloto na pista vai depender da estratégia e do plano de trabalho que cada equipe tiver formulado antes de começar a corrida. Justamente algo que costuma confundir os fãs é ver diferentes carros na pista em uma mesma competição, desde um Hypercar até um Gran Turismo 3. A maioria das competições de resistência do planeta são multiclasse. Isso quer dizer que diferentes tipos de veículos competem na mesma prova, mas cada um lutando pela vitória em sua respectiva categoria. A melhor forma de explicar isso é com um exemplo. Nas 24 horas de Le Mans da temporada de 2024, havia 4 categorias diferentes. Os Hypercar, que são a categoria principal do Mundial de Endurance, são carros protótipos baseados em Hypercars reais de cada fabricante. E é a categoria mais veloz do campeonato. A categoria secundária é a Le Mans Prototype, 2 que são protótipos mais fechados, econômicos, mas também menos potentes que um Hypercar e em sua maioria ocupada por equipes privadas. Mas dentro dela existe a divisão Pro-Am, que compete com os mesmos Le Mans Prototype, 2 mas com pilotos com uma licença de nível inferior. Isso será explicado mais adiante. Há também a LMGT 3, uma categoria de carros de turismo baseada em modelos de rua, com modificações para torná-los de competição, e que, devido às suas características, é a categoria mais lenta das 3 citadas.
Cada categoria compete no mesmo circuito, mas tem seu próprio vencedor. Existe um vencedor geral, que é quem chega primeiro à linha de chegada com o maior número de voltas quando o tempo chega a 0. Mas cada categoria em particular tem seu vencedor. E dependendo da categoria de resistência, é necessário ter uma certa licença ou nível para poder participar dela. E nesse mundo das categorias de resistência, existem 4 divisões: bronze, prata, ouro e platina. Os pilotos bronze são os amadores ou famosos gentleman drivers, geralmente empresários ricos que pagam para competir. E eles estão restritos a participar nas competições Le Mans Prototype, 2 Pro Amador ou na categoria LMGT, 3. A próxima divisão é a categoria prata, dos semi-profissionais, onde participam pilotos experientes no automobilismo. Mas não têm experiência suficiente para participar em categorias mais altas e estão restritos a competir na categoria Le Mans Prototype. 2. Os pilotos ouro, os profissionais, já provaram seu valor em diferentes corridas e são considerados aptos para as categorias mais altas, dentro do mundo da resistência. Que evidentemente incluem os hypercars. E os pilotos platina, que são basicamente os melhores pilotos do mundo, que inclui campeões de endurance, ex-pilotos de Fórmula 1 ou campeões de outras diferentes disciplinas do automobilismo, que não tem nenhum tipo de restrição para competir nas provas mais difíceis e nas categorias mais altas. Mas outro aspecto muito importante nas categorias de endurance é uma coisinha chamada Balance of Performance, ou equilíbrio de desempenho. Isso, basicamente, é um conjunto de ajustes técnicos que são usados no automobilismo para que os carros possam competir nas condições mais igualitárias possíveis. Por isso, esse sistema Balance of Performance costuma penalizar alguns carros, principalmente os mais rápidos, adicionando peso, limitando a potência dos carros para igualar o desempenho e diferentes ajustes que podem ser feitos no carro. Tudo para tentar fazer com que essa categoria seja a mais equilibrada possível. Com isso, o que se pretende nessas categorias é evitar que um único fabricante consiga dominar completamente um campeonato. E outra coisa a se levar em conta é que, por serem corridas de resistência com um tempo prolongado na pista, é necessário trocar de pilotos, pneus e reabastecer o combustível. E assim como na Fórmula 1 existe o pneu duro, o pneu médio e o pneu macio, assim como o intermediário e o de chuva. Mas, ao contrário da Fórmula 1, o pit stop nessas categorias funciona de uma maneira completamente diferente. Para entender como funciona um pit stop nessa categoria, vamos falar sobre ele por fases. Nessa primeira fase, só é permitido reabastecer combustível e trocar de piloto. E se assim for necessário para a equipe, os mecânicos podem trabalhar limpando o para-brisa e ajudando os pilotos que vão trocar de assento, mas nenhuma outra ação é permitida. Após o reabastecimento de combustível, outros mecânicos podem entrar para trocar os pneus. Mas só há 4 mecânicos disponíveis, então as trocas são feitas em duplas e 4 mecânicos devem trocar as 4 rodas. Por isso, normalmente, um mecânico fica responsável pela pistola para desparafusar e colocar a roda e o outro coloca a nova roda. Levar a roda velha, levá-la para o box e repetir esse processo no próximo pneu. É assim que os engenheiros de pneus trabalham durante as paradas nos boxes. E uma vez que trocam as 4 rodas e os 4 mecânicos saem da área de trabalho, é exatamente nesse momento que o carro pode voltar para a pista. No Mundial de Endurance, assim como em outros campeonatos, há diferentes premiações para coroar os campeões. Primeiro temos o campeonato de pilotos, que premia o trio de cada carro de cada equipe na busca pelos campeões da temporada. E existe a Copa de Construtores. Desta vez, não se premia cada equipe em si, mas sim os próprios fabricantes, como Ferrari, Porsche, Aston Martin, etc. Mas como há várias equipes e muitos carros diferentes de uma mesma marca, esse campeonato só premia os 2 melhores construtores de uma determinada corrida. Para te dar um exemplo prático, se há 3 equipes e cada uma tem 2 Porsche, 1, 3, 5, 10, 11 e 15, e esses ficam nas posições 1, 3, 5, 10, 11 e 15. Só contam os 2 melhores resultados de cada corrida, que nesse caso seriam os que ficaram em primeiro e terceiro lugar. De forma bem geral, acho que esses são os dados mais importantes para saber para poder entender de uma forma bem básica uma corrida de resistência. Para finalizar este vídeo, vou te contar alguns dados históricos que podem ser relevantes para você entender melhor as corridas de resistência. Se pegarmos a essência pura do automobilismo quando ela nasceu,
As primeiras corridas poderiam ser classificadas como competições de resistência, já que, por exemplo, a primeira corrida de carro registrada na história do automobilismo foi o Rally Paris-Roubaix, no fim do século XIX. E essa competição consistia em corridas de uma cidade a outra em uma determinada região do planeta. Portanto, poderíamos dizer que os pais das competições de resistência são as corridas daqueles anos, como a Targa Florio, a Mille Miglia e a Carreira Pan-Americana, assim como as 24 Horas de Le Mans, que foi criada como uma competição com o único propósito de testar veículos nas condições mais difíceis, para poder provar a resistência deles. E hoje em dia, justamente esse evento é a corrida mais importante do mundo das categorias de resistência, já que as 24 Horas de Le Mans são disputadas desde 1923 em um circuito semi-urbano na cidade de Le Mans, no circuito de La Sarthe, cuja etapa é a joia do calendário do Mundial de Endurance. E pode-se dizer que é a competição que todo mundo nesse tipo de disciplina quer vencer. Assim como existe a tríplice coroa do automobilismo, que é o feito de vencer as 3 competições mais importantes dessa modalidade. Nesse caso, são as 24 Horas de Le Mans, o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis, da IndyCar. As corridas de resistência também possuem sua própria tríplice coroa. Nesse caso, é vencer as 24 Horas de Le Mans, que faz parte do calendário do Mundial de Endurance. Vencer as 24 Horas de Daytona, a corrida mais importante do campeonato da International Motorsports Association, e as 12 Horas de Sebring, que também fazem parte desse campeonato. A Rolex já patrocina eventos de endurance há muitos anos. E aos vencedores de Le Mans e Daytona, essa marca de relógios os premia com um item de colecionador, um relógio Cosmograph Daytona, que é entregue ao vencedor da competição. Esse prêmio especial faz parte tanto das 24 Horas de Le Mans quanto de Daytona. Assim como esses 2 eventos, existem muitas outras competições de grande prestígio e reputação, como as 24 Horas de Spa-Francorchamps, disputadas com carros Gran Turismo 3, as míticas 24 Horas de Nürburgring, disputadas no lendário circuito Nordschleife de 20 km, também na categoria Gran Turismo 3. Também temos as 12 Horas de Bathurst, na Austrália, e já há alguns anos também as 24 Horas de Dubai. Ganhou prestígio no mundo das categorias de resistência. Em resumo, esses são os pontos mais relevantes da história dessa disciplina. E como funcionam os eventos de resistência no mundo do automobilismo esportivo? E com isso encerramos este breve vídeo. Mas é aqui que pergunto, gostou deste pequeno guia? O que mais gostaria que explicássemos das categorias de resistência? E nos conte se você gostaria que repetíssemos este experimento para te explicar sobre outras categorias, como os rallies, a IndyCar, a Fórmula E e muitas outras. Então hoje, mais do que nunca, eu gostaria de saber a sua opinião na seção de comentários e vou ficar muito feliz em ler cada um de vocês. De minha parte, me despeço pedindo que deixe um joinha se você gostou. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E nos vemos em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar. Até logo!